Bom, essas teorias, elas se perguntam, afinal de contas, como é que as pessoas aprendem? Como que os trabalhadores aprendem, por exemplo, né? Então, você poderia se perguntar da mesma forma, como é que eu aprendi? Ou melhor a situação mais diferente. Você precisa aprender uma nova técnica de uma outra profissão, ou você quer mudar de profissão. O que ocorre nesse caso? Né? Bom, evidentemente, o que você vai fazer é, ou você vai fazer uma formação, né? Um curso técnico, um superior de tecnologia, uma qualificação profissional, por exemplo, né? Ou você vai entrar em contato com pessoas, vai buscar informações, uma comunidade virtual, alguma coisa assim, né? O que acontece aqui? Em todos os casos, né, você vai ingressar em uma determinada comunidade. Então, essas teorias, elas vão... Primeira coisa que elas vão perceber é que sempre que você aprende alguma coisa, que você vai se tornar alguma coisa, esse movimento ele se traduz por um ingresso dessa pessoa dentro de uma determinada comunidade. E uma das vertentes dessas teorias vai chamar isso de uma comunidade de práticas. Tá? Bom, em todos esses casos e nessas comunidades você vai se deparar com situações particulares, né, e que manifesta, né, suas atividades em determinados contextos com uma determinada cultura. Tá? Então é isso que Jean Lave e Etienne Wenger, dois teóricos, né, dois pensadores, foram perceber ao analisar comunidades de trabalhadores. Por exemplo, lá no México, com as parteiras, com alfaiates da Libéria, oficiais independentes, açougueiros, alcoólicos anônimos, enfim, diversos tipos de grupos, depois com empresa de seguros e por aí vai. Bom, esses relatos, eles vão mostrar, né, relatos da observação dessas pessoas, né, vão mostrar pessoas agindo no mundo como membros de uma comunidade sociocultural, acentuando a relação entre a atuação dessas pessoas e os ambientes, mostrando que o aprendizado está em consonância com diversas formas de produção, tá? Ou seja, com essas atividades, essas práticas. Há relações importantes entre os membros da comunidade e o processo de participação e conhecimento. Então, eles vão mostrar que a participação na comunidade é algo absolutamente fundamental para eles poderem aprender aquilo que eles precisam aprender e se tornarem membros daquela comunidade. Tá? A gente vai ver que não é fácil você adentrar uma comunidade de especialistas ou uma nova profissão ou um novo campo de atuação profissional. Tá? O Etienne Wenger, ele fala justamente, por exemplo, imagine que você vai tomar um vinho, tá? E que você vai tomar um vinho com um enólogo, né? Um profissional que é especialista em reconhecer os vinhos, conhecer o seu sabor, sua constituição, sua origem, em harmonizar com as comidas, etc. Né? Agora, imagine que você vai tomar um vinho com essa pessoa. O que vai acontecer? Né? Provavelmente, uma série de coisas que você sente, você não vai saber expressar da mesma forma que ele expressa. E ele expressa aquilo do modo como uma determinada comunidade convencionou que aquilo deveria se chamar, né? Por exemplo. Então, o Wenger fala, por exemplo, né, este vinho tem um púrpura no nariz. Né? O que é um púrpura no nariz? Né? Isso é algo que é tão específico, tão, digamos assim, cultural, né, que para você poder entender o que é, você vai precisar participar de atividades com essas pessoas, você vai precisar provar muito vinho com eles, conversar com eles e por aí vai. Então, é só um exemplo para dizer que toda comunidade de trabalhadores, todo grupo de trabalhadores, toda cultura técnica, né, ela tem uma série, né, de particularidades e de formas de aprender específicas. Né, e que você aprender uma nova profissão é você justamente adentrar esta cultura. Tá? Bom, a partir da análise dessas experiências, então os autores vão mostrar que a aprendizagem é social ou situada, né?
e que na cultura escolar, infelizmente, o que acontece é que a gente tem uma descontextualização daquilo que é ensinado. Ou seja, aquilo que é produzido em determinadas situações da vida, da sociedade, né, do trabalho, da pesquisa, etc., etc., passa a ser ensinado de uma forma completamente desligada do contexto de produção daquele conhecimento, né? Como se o conhecimento pudesse ser abstraído dessas situações em que ele se aprende, tá? Bom, ao contrário disso, vão defender que a aprendizagem deve ser pensada a partir da forma como se constrói o saber, ou seja, da sua forma situada, né, e no contexto de produção desse saber, né? Isso vale, inclusive, por exemplo, para os saberes científicos, né? A gente trata os saberes científicos como se eles fossem, né, depositados numa prateleira e que eles estivessem ali à disposição, sempre estivessem ali à disposição de todos. Mas não, eles também foram produzidos dentro de determinadas comunidades que têm determinados interesses, determinadas forma de agir, formas de pensar, etc., etc. Com determinadas também coisas que estão em jogo, com problemas que são próprios daquele momento e por aí vai, tá? Bom, o que eles vão dizer é que a aprendizagem, antes de mais nada, é esse processo, né, de entrada numa cultura, né, de participação em determinadas comunidades, né, que possuem práticas sociais, às quais os aprendizes irão se integrar com ritmos e formas diferentes uns dos outros. Então, nem todo mundo aprende e se integra da mesma maneira, né? Mas segundo os princípios sociais de aprendizagem, né? Bom, aí vem a questão das comunidades de prática que Lev e Wenger vão falar, eles vão analisar, né, mais a fundo, e eles vão dizer o seguinte, né, que havia um movimento de participação periférica dos aprendizes, né, de alfaiate, por exemplo, que vai se legitimando ao longo do tempo, né, por meio desse engajamento deles nas diversas tarefas do ofício, né, e que esta aprendizagem ela não ocorria apenas na relação entre o mestre e o aprendiz, de uma forma direta, mas informalmente entre diversos dos trabalhadores envolvidos nessas tarefas, tá? E este engajamento, nessas situações específicas, é a condição para qualquer generalização do saber e para que essa generalização do saber faça sentido. Então, antes de pensar na possibilidade de generalizar o saber para todas as situações, a gente precisa experimentá-lo em situações que eles dizem, tá? Afinal, dizem eles, né, saber uma regra geral de modo algum assegura a capacidade de generalizá-la em situações específicas nas quais a mesma seja relevante, né? Bom, o que é uma comunidade de práticas, né? Uma comunidade de práticas eu vou citar aqui o Wenger, McDermott e Snyder, que dizem o seguinte: é um grupo de pessoas que compartilham preocupações, um conjunto de problemas ou uma paixão sobre um assunto e que aprofundam seus conhecimentos e expertises nessa área ao interagirem de maneira contínua. Tá? Então, não se trata aqui de pensar que são comunidades idealizadas, sempre felizes, etc., etc. Não é isso. Aqui a ideia de comunidade, né, também inclui a possibilidade de conflitos, de relações de poder, de divergências nos grupos, etc. Mas existe uma estrutura básica que faz com que essas comunidades de prática nasçam, se desenvolvam e se transformem, até mesmo, às vezes, desapareçam, né? Bom, como é que é essa estrutura das comunidades de prática, pessoal? Então, esses autores vão dizer que é o seguinte: toda comunidade de prática tem um domínio, né? Uma comunidade, obviamente, e as práticas, né? Então, esse domínio é o corpo de conhecimento, né, que gera um senso de responsabilidade, que define o compromisso, o engajamento, a identidade do grupo e a sua motivação em participar. Então, eles estão reunidos, eles trabalham juntos, eles têm atividade comum, justamente porque eles querem desenvolver uma determinada prática ou porque eles querem aprender determinado assunto. Então, o domínio é esse, tá? A comunidade, né, são então esses membros que vão interagir de determinadas formas, dependendo da comunidade, né, com relações de respeito e confiança, né,
sem o que dificilmente compartilhariam suas experiências, dúvidas e anseios, né? Então, a comunidade é a trama social da aprendizagem. Tá? Isso é muito bonito, essa definição, né? Que é enriquecida pelas contribuições diversificadas dos indivíduos, né? Obviamente, os quais, por sua vez, eles compartilham, então, uma visão geral, um senso de pertencimento à comunidade, né? Então, essa riqueza de visões individuais e compromisso mútuo é um campo fértil para a aprendizagem e a criatividade, tá bom? Há também um outro componente dessa estrutura, que são as práticas, né? As práticas, pessoal, elas são tudo que envolve as atividades dessa comunidade. São as rotinas, as palavras, ferramentas, modos de fazer coisas, histórias, gestos, símbolos, gêneros, ações ou conceitos que a comunidade produziu, né, ou adotou no decorrer de sua existência e que se tornou parte de sua prática. Então, aqui a ideia de prática, percebe? Não é aquilo que é uma mera execução de um saber teorizado, etc. Não. Aqui a prática é um conjunto rico de todas as atividades dessa comunidade, tá bom? Bom, o que é bonito aqui nessa teoria, que eu acho muito lindo e que merece a nossa atenção para nós, professores da educação profissional, né? É que aprender aqui não é apenas aprender coisas, é também construir e transformar identidades. É um tornar-se, né? Então, a aprendizagem tem a ver com o que você está se tornando, diz o Wenger. Isso é muito bonito, né? Bom, e como é que se aprende, então, e como é que se torna, e como é que se transforma a identidade? Justamente nessa experiência de si mesmo, né? Com relação a essas práticas, essa comunidade e a esse campo de saberes, né? E de saberes fazeres com os quais você está se deparando, tá? Então, é uma experiência negociada com os outros, porque os outros vão te devolver também significações daquilo que você faz, daquilo que você é, né? Na trajetória de aprendizado, né? Quando você se vê aprendendo também, né? E no sentir-se parte de algo, ok? Então, e esse pertencimento ele é fundamental, né? Inclusive nessa constituição, por exemplo, de uma identidade profissional, que é aquilo que a gente busca também na formação profissional, né? Então, é algo que é definido globalmente em relação à comunidade, né? Mas que é experimentado localmente com relação a essas práticas, né? Bom, e é óbvio que aqui, quando a gente fala em identidade, não está falando de uma coisa estática, móvel, restrita ou fixa, né? Mas é algo que é dinâmico, que é algo que pode, né, sofrer alterações. Você pode, inclusive, ter pertencimentos múltiplos, né, e integrar, inclusive, diversas comunidades de prática, tá? Bom, as trajetórias, inclusive, dentro dessas comunidades serão várias e várias possíveis, elas podem evoluir, né? Bom, e é claro que também, mesmo nas atividades que você pratica ao longo do tempo, como já dizia um filósofo, né, na repetição também há diferença, né, também há diferenciação. Então, a gente não pode também ter uma noção de repetição como algo também que não produz alteração e diferença naquilo que você faz, tá? Então, quando a gente repete ao longo do tempo determinadas práticas, atividades, técnicas, etc., também vai se produzindo diferença, né? Essas técnicas, essas práticas, atividades podem ganhar novos significados, novos sentidos para você. Você pode incorporar disso de uma maneira mais proficiente, etc, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado com a noção de repetição, que é muito desvalorizada, né? Geralmente no nosso discurso, tá? Bom, a aprendizagem, ela só pode se dar nesse contexto por meio de situações de engajamento, ou seja, para promover a aprendizagem, precisa-se criar para o aprendiz oportunidades de engajamento, de envolvimento na prática, né? Aquele rico conjunto de atividades, crenças, valores, histórias, etc., que também fazem parte dessas práticas, tá? Para finalizar também, é bom entender que a comunidade aqui pode se tornar o que a gente chama de um currículo vivo, né, para o aprendiz. Então, não é apenas o currículo, como está escrito lá no nosso curso, né, no plano pedagógico de curso, etc. Essa comunidade que a gente pode criar
dentro das nossas escolas, com as quais a gente pode colocar o nosso estudante em contato, ela é o currículo vivo mesmo da aprendizagem do aprendiz. Tá? Mais ainda, para esses autores, olha só que interessante, na verdade, uma comunidade de prática é uma condição intrínseca para a existência mesmo do conhecimento. Também porque ela fornece o apoio interpretativo necessário para fazer sentido de seu legado. Então, é a própria comunidade que permite que o aprendiz ou o trabalhador, ele possa dar sentido inclusive a esse legado dessas atividades laborais, dessas atividades dessa comunidade, tá bom? E desses conhecimentos também que vão sendo incorporados, tá? Então, muito bonita essa ideia. Então, de certa forma, não há aprendizagem nem conhecimento sem essa tal de comunidade, tá? Bom, então temos várias questões aqui. O problema é que alguns obstáculos, epistemológicos são muito comuns no ensino, segundo Calvo diz, né? Justamente de que a gente concebe a aprendizagem como algo que acontece a partir de mecanismos explícitos e formais, e não por meio desse engajamento, desse pertencimento e dessa relação com uma comunidade de práticas, né? Ou a concepção de conhecimento como patrimônio individual, gerador de prestígio e poder também, que é algo muito difundido, né, infelizmente, na cultura escolar, né? Então, e aqui a gente percebe que, quando a gente pensa em termos de comunidades de prática, isso não funciona, né? Não funciona porque é justamente um compartilhamento, tá? Então, para finalizar, a gente poderia dizer que é algo muito, muito bonito para se pensar e muito importante para se pensar, nós como professores da educação profissional, que a gente não apenas, né, ensina coisas, conteúdos, mas a gente coloca o aprendiz, né, em contato, ajuda ele a ingressar em determinadas comunidades de prática, e que isso poderia ser também a nossa forma de pensar a organização do nosso ensino e a organização do nosso fazer pedagógico.